chamou a atenção. É uma vítima de assalto que conseguiu recuperar o seu aparelho celular após um furto, um assalto no centro de Teresina. O detalhe é o que a Joelma Abreu vai trazer a partir de agora no jornal O Dia News. Muito boa tarde, Joelma Abreu. Um caso inusitado registrado no centro de Teresina e que terminou com um final feliz. É isso, Joelma? Boa tarde para você. Boa tarde, Natanael e todos que acompanham a nossa audiência. É exatamente o que você falou. Essa história teve um final feliz. Se trata da história do Genilson Oliveira. Ele é um homem surdo que estava na Praça do Frepisa quando teve o celular roubado. Ele estava na companhia da esposa e duas pessoas distraíram ele e ele teve o celular levado. Só que o inusitado ainda está por vir. Esse caso aconteceu na terça-feira. Quando foi na quarta-feira, ele estava passeando pela Praça da Bandeira, no centro de Teresina, e ele conseguiu reconhecer o celular dele sendo vendido de forma irregular. Como ele é uma pessoa surda, ele ficou ali sem saber o que fazer, ninguém sabia se comunicar com ele. E ele correu para o 1º distrito, no centro de Teresina. Quando chegou lá, ele conseguiu falar com os agentes, escreveu tudo o que tinha acontecido, falou que tinha visto o celular. E para ajudar nessa comunicação entre os agentes e ele chegou, Nathan, até desenhar o exato local que o celular estava sendo vendido. E com isso ele conseguiu recuperar o aparelho e o suspeito foi preso. Vamos conferir mais detalhes dessa história na reportagem. Gilson, um homem surdo, foi vítima de um furto enquanto subia em um ônibus na Praça do Frepisa, no centro de Teresina. O Genilson, junto com a sua esposa, estavam esperando lá o ônibus, mas aconteceu que, devido ao tumulto, várias pessoas entrou dois homens que acabaram, na movimentação, empurrando eles dois e distraíram ele, se colocando na frente, enquanto o segundo homem ia por trás e, justamente se aproveitando dele não estar vendo, colocou a mão no bolso dele e furtou o aparelho telefônico dele. Mas a história teve uma reviravolta. Na tarde desta quarta-feira, enquanto o aposentado passeava pela Praça da Bandeira, Gilson reconheceu o próprio aparelho sendo oferecido em uma banquinha irregular de venda de celulares. Sem intérprete de Libras, Gilson foi até a delegacia do 1º Distrito Policial e escreveu o que tinha acontecido. Chegou a fazer desenhos para ajudar os agentes a entenderem a situação e apontou o celular na banca. No dia seguinte, ele veio aqui de manhãzinha e os responsáveis policiais perguntaram o que tinha acontecido. Para prestar ajuda, prestar todo o depoimento, anotar e ficava gravado. Lá, quarta-feira aqui no centro, enquanto ele andava pela cidade, encontrou uma daquelas barraquinhas onde vende esse telefone. E por conhecer esse telefone, ele se encontrava lá. Aconteceu que ele voltou aqui na delegacia e explicou toda a situação para os policiais que foram lá e recolheram o aparelho. E assim conseguiram recuperar para ele. O suspeito foi conduzido à delegacia, onde prestou depoimento e deve responder pelo crime. Apesar das várias ações da polícia para impedir a venda de celulares roubados aqui na Praça da Bandeira, no centro de Teresina, não é difícil ver pessoas que ainda insistem nessa atividade criminosa. Nossa equipe de reportagem flagrou pelo menos 3 barracas vendendo celulares irregulares em plena luz do dia. A polícia alerta que a compra de produtos sem procedência ou de origem suspeita também é crime. É uma história que chama bastante atenção, principalmente por causa que o Genilson é surdo e não tinha ninguém ali que pudesse conversar com ele, mas graças ao desenho que ele fez, graças ao que ele escreveu, ele conseguiu recuperar o aparelho de telefone. E como eu falei da reportagem, Natanael, apesar das várias operações da Força de Segurança do Estado do Piauí para coibir esse tipo de prática, que é a venda de celulares irregulares no centro ali de Teresina, principalmente na Praça da Bandeira, eu fui lá junto com o cinegrafista Nilson Cigano e a gente flagrou pelo menos 3 barracas vendendo celulares
duvidosos, de procedência duvidosa. E a gente lembra dessa operação que a polícia do Piauí sempre está fazendo, que inclusive é reconhecida nacionalmente. O governo deve replicar essa ação, que é a pessoa que compra esse tipo de celular com procedência duvidosa, às vezes até celular roubado, ela pode responder pelo crime de receptação. Obrigado pela sua participação. Esse caso, além de toda a situação inusitada, né, eu estava refletindo aqui que também traz uma reflexão importante. A necessidade de capacitar os agentes da segurança pública para uma atuação com a maior acessibilidade. No caso, uma vítima surda, né, uma pessoa com surdez que foi vítima e precisou levar o seu intérprete, né, mas é preciso também que os policiais, os agentes da segurança, cada vez mais sejam capacitados em ações que promovam a acessibilidade, como o caso da linguagem brasileira de sinais, né? É um caso que pode servir, inclusive, de inspiração, Joelma Abreu, para esse aspecto das nossas forças de segurança. Exatamente, Natanael. Inclusive, a polícia, alguns dias atrás, tinha feito um treinamento para atender pessoas com síndrome de Down, essas deficiências, e a questão da acessibilidade é uma questão muito necessária, porque existe uma parcela muito grande de pessoas surdas no país e é necessário que esses agentes estejam treinados para atender esse público. Você falou, ele teve realmente que levar na quinta-feira um intérprete, que era o Melk, esse rapaz que fez a tradução para a gente, para ele conseguir se comunicar melhor, porque se ele não levasse uma pessoa para traduzir tudo aquilo que ele queria falar, ele provavelmente teria mais dificuldade para registrar o boletim, para reconhecer o suspeito. Obrigado, Joelma Abreu. Você volta ainda hoje com mais informações até daqui a pouco. Até mais, Dom. Joelma Abreu sempre conosco aqui no Jornal de Aninho.